E aí pessoal, beleza? Bom, eu sou o Diego Snow e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E é isso aí pessoal, vamos então continuar aqui o nosso projeto GTA, tá? E agora vamos adicionar aqui uma função de agachar, tá? Vamos fazer o personagem agachar, tá? E para isso a gente vai precisar aqui do nosso BP Character, tá? Então vamos vir aqui na pasta Character. E beleza, vamos vir aqui em Event Graph, está aqui pessoal. Então, o sistema de agachar que a gente vai fazer, né, vai ser um sistema bem padrão, porém bem mais eficiente do que todos os sistemas de agachar que eu já fiz aqui para o canal, tá? Porque esse sistema ele trata diretamente com a blueprint própria da Unreal, né, a blueprint nativa da Unreal, tá? Então vai ser muito bom para a gente fazer aqui o sistema, porque ele vai funcionar também com multiplayer, tá? Esse sistema nativo ele usa já, como é nativo, então ele já aplica o multiplayer também, né? Nesse sistema aqui de agachar, tá? Mas então, pra gente começar a fazer o personagem agachar, primeiramente a gente precisa vir aqui no Character Movement e vamos ativar a função de agachar. Então eu vou digitar aqui Crouch e são essas configurações que a gente vai precisar arrumar para poder fazer ele agachar. Então primeiramente vamos ativar o Can Crouch, que ele está avisando que o personagem pode agachar a partir de agora. E esse Can Walk of Leads When Crouching, né? Tá falando que ele pode andar livremente pelo mapa e não ser travado, não ser barrado por LEDs, né? Por essas bordas aqui do cenário, tá? Então vamos marcar, né? Porque a gente não quer o personagem travado. E também o Max Walk Speed Crouching, né? Quando ele está agachado, qual a velocidade máxima de caminhada dele. Então eu vou deixar aqui, como a gente colocou 200, né, na nossa velocidade de caminhada, então a gente pode colocar, por exemplo, um 180, um 150, tá? Então vou colocar 150 aqui. E esse Crouched Half Height, né, no caso seria a altura da cápsula quando ele for agachar. Então vamos configurar isso depois. Primeiramente a gente precisa de uma animação, tá? Então eu vou vir aqui e digitar aqui, eu vou chamar uma nova função. Para isso eu vou vir aqui em Project Settings, vou vir em Input e vou adicionar um novo Input aqui, que vai ser o Crouch, tá? Esse aqui vai ser o Left Control e beleza. Então eu posso fechar aqui. Eu vou chamar aqui o Crouch, um evento aqui, Crouch, e eu vou chamar o nosso Crouch. Temos aqui o Crouch e o Uncrouch. Então o Crouch ele agacha e o Uncrouch ele levanta, tá? Então beleza. Agachar. E beleza. Então temos aqui o Crouch. Por que eu puxei isso aqui tudo? Porque a gente vai usar, né, esse espaço aqui. Mas antes vamos definir aqui a animação. Então eu vou vir aqui para o nosso Mocap Basics. Eu vou vir aqui em Animation, Mobility Pro, In Place, tá? Eu vou digitar aqui Crouch, que aí temos as nossas duas animações de Crouch. Uma dele parado, né? Ele está parado aqui. E a outra dele andando, né? Então ele está andando aqui, tá? Então eu vou arrastar essas duas para a pasta Animations, Move Here. Eu vou criar uma nova pasta, vai ser o Movement. Eu vou copiar, eu vou selecionar essas animações aqui de movimento da aula passada. E eu vou criar uma nova pasta aqui, vai ser o de Crouch. Eu vou arrastar essas duas para cá. As duas de Crouch, tá? E agora eu vou criar uma nova Blend Space, né? Que é para dar a sequência também ao movimento de Crouch. Então eu vou vir com o botão direito. Vou vir aqui em Animation, Blend Space 1D, o E4 Manequim, né? Vou escolher o manequim, eu vou digitar aqui, ó, BS underline Crouch, Blend Space underline Crouch, tá? Aqui vai ser o mesmo esquema, né? A gente vai colocar Speed. E aqui, valor mínimo 0, valor máximo 150, né? Que é o máximo que ele vai atingir quando ele agacha, né? Como a gente definiu aqui, ó, no Character Movement, né? Então ele vai até 150 e ok. E agora então vamos arrastar aqui o idle. Opa!
o idle para cá, aqui no começo, e o walk aqui no último, tá? Então eu posso fechar aqui. Então agora vamos abrir o nosso Animation Blueprint. E aqui eu vou chamar desse try_get_pawn_owner, eu vou chamar um movement, vai ser esse get movement component, tá? Por quê? Esse get movement component ele vai chamar os movimentos nativos aqui da própria array, do próprio character movement, né? Então no caso aqui temos quais são os movimentos nativos, né? Se você digitar aqui, ó, can, se eu posso, né? Então está aqui as capacidades de movimento, né? Então no caso aqui ele tem voar, nadar, caminhar, pular e agachar. Então esses aqui são os movimentos básicos nativos aqui do programa, tá? Então eu posso chamar esse get movement component, que aí a gente pode chamar, por exemplo, o crouch, o is crouching, né? Se ele está agachando. E aí eu posso jogar ele aqui, posso dar 2 pontos na linha, que ele cria um node. E aqui eu posso criar uma nova variável, vai ser o is_crouching. Posso ligar aqui no speech e beleza. Então está aqui is_crouching. Então se eu puxar aqui, por exemplo, do get movement component, se eu puxar aqui, ó, um is, você vai ver que tem várias, né, vários movimentos aqui, tá? Então é só você escolher um, se está caindo e tal. Então a gente vai usar bastante esse tipo de movimento, né? Quando a gente for nadar, vir aqui em falling, né, que é cair, tá? Se estiver em queda, a gente vai usar muito esse sistema aí, tá ok? Então basicamente é isso. Agora vamos renomear aqui, comentar, eu vou escrever agachando e beleza. Então agora eu vou voltar aqui para nossa movimentação, né? Movimentação, está aqui o nosso blend space. Então eu vou arrastar agora o blend space do crouch, arrastar para cá. Vou chamar um speed aqui. E agora eu posso, você poderia ou criar um novo estado aqui, mas aí ele vai ficar muito confuso, né? Então para isso eu vou vir aqui direto na movimentação dele e vou puxar um blend poses by bool. Esse camarada aqui, ó, blend poses by bool. Por quê? Esse blend poses é como se fosse um branch, né? Aqui no código é como se fosse esse camarada aqui, ó, branch, que ele vai depender de uma condição de uma variável booleana, né? Que é uma variável que diz se é verdadeiro ou falso, tá? Então essa variável como a gente criou, que no caso é o is_crouching, é uma variável booleana. Então eu posso chamá-la aqui, que aí ele vai ter uma caixinha aqui, ó, se eu ativar aqui é verdadeiro e se eu desativar é falso, tá? Então ele depende de uma variável booleana e ele já está até aqui, ó, se ele é true pose ou se ele é false pose, se ele é verdadeiro, uma pose verdadeira ou falsa, tá? E como é verdadeiro, né, se ele agachar ele vai ser verdadeiro, então eu vou ligar aqui o crouch aqui no true. E se for falso ele vai voltar para o movimento básico dele, beleza? Então é isso. Então eu vou vir em play, vou apertar Ctrl. Apertei Ctrl, ele agacha, soltei Ctrl, ele levanta. Então se eu der um preset, ele agacha, se der um released, ele levanta. Mas se eu quiser apertar o Ctrl e deixar, né, deixar ele agachado mesmo eu soltando o botão. Para isso, é só você, antes das funções de crouch, aqui no preset, você pode chamar um flip flop. Para que serve esse flip flop? Ele tem uma entrada que você dá um comando a ele e ele vai alternar entre A e B sempre. Toda vez que você dispara um comando, ele vai alternando entre A e B. Então, se o A ele for crouch, o B, se o A ele agacha, o B ele levanta, tá? E por aí vai, ele fica sempre alternando. E não vai usar esse released, ou seja,
só vai funcionar o primeiro botão aqui, que é o Pressed, que é quando ele pressionar o botão. Então eu apertei o Ctrl, soltei, né? Então ele fica agachado. Apertei de novo, ele levanta, tá? E por aí vai. E você nota também, ó, que esse sistema aqui de crouch, ele está muito rápido, né? Está muito brusco, né, a animação. A gente pode deixar ele mais leve, mais suave, né? A transição de ele levantado para agachando, vindo aqui no nosso Animation Blueprint. Tá vendo aqui, ó, que tem dois valores aqui em float, né? Temos o false e o true. No caso aqui seria um tempo de transição de um para outro, né? Então eu posso, por exemplo, se eu deixar um aqui no false, então ele vai levantar mais, ele vai levantar mais devagar, né? Então no caso aqui eu agachei rápido, ó, e se eu levanto, ele levanta mais devagar, ó, tá vendo? Se eu deixar um aqui nesse true e 0.1 no false, ele vai agachar mais devagar e vai levantar rápido, tá vendo? Se eu deixar um aqui nos dois, ele vai agachar devagar e vai levantar devagar. Então eu vou deixar um meio aqui, um meio termo, 0.5 e 0.5. Ainda não tá tão assim, então eu vou manter um 0.3, tá? Então, a princípio, esse sistema aqui, né, de agachar, ele está bem básico, né, porque não tem animações de antecipação, né, que aquelas animações que ele faz antes de agachar de fato, né, mas para isso a gente precisaria criar aqui um estado mesmo aqui de crouch, puxar aqui, criar um outro estado que antes dele ele executa uma outra animação de agachando, né, ele executa e aí sim ele entra para animação mesmo de idle, né, de crouch, né, de agachar, tá? Mas então, agachando aqui, agora a gente pode fazer uma outra configuração que é corrigir a cápsula do personagem quando ele agacha, né? Porque se você for vir aqui, eu vou puxar um cubo aqui rapidão, só para a gente entender melhor como vai ser aqui, ó. Então eu puxei um cubo, então beleza. Tá vendo que ele não bate aqui, né? Se eu agacho, ele agacha, certo? Mas digamos que ele abaixa ainda mais, né? Você tá vendo que ele passa. Isso por quê? Por causa da cápsula do personagem, né? Que está, né, corrigida, né? No caso ali ele não está corrigido, ele está por padrão, mas vamos ver qual é o tamanho da cápsula em relação à animação. Então para isso, eu vou vir aqui em BP Character, então eu vou dar um clique aqui na cápsula e vou vir aqui desativar esse Hidden in Game. Para quê? Para que a cápsula seja exibida, né, durante o jogo. Tá vendo aqui, ó? Então se eu apertar para ele agachar, você vê que a cápsula diminui até que muito, ó, e isso ela não está configurada da maneira certa, porque o personagem ele fica muito exposto ali. Então se eu tiver uma malha aqui muito abaixada, o personagem teoricamente não deveria abaixar, mas como a cápsula está muito pequena, então ele acaba passando mesmo assim. Então vamos corrigir isso, vindo do Character Movement, Crouch, e temos o Crouch de Half Rate. Então a gente pode colocar um valor de 65, algum outro valor que dependendo da tua animação, né? E aí você pode entrar aí num acordo, né? Qual animação é melhor, ó, de acordo com o movimento do teu personagem, né? Quando ele agacha. Então, ó, agora ele não tá mais permitindo passar, por quê? Porque a cápsula já está num tamanho maior, mais alto, né? Em comparação com o personagem. Então eu posso vir aqui, agachar que ele agora passa, né? Então é basicamente isso.